Seja muito bem-vindo ao Quem Constrói Cast, por Tatiana Moraes. Quem Constrói Cast, com Tatiana Moraes. Onde a gente vai estar abordando assuntos sobre construção, gestão, empreendedorismo, negócio e também a área offshore. E hoje eu quero trazer para vocês dois convidados muito interessantes, que é do ramo tanto da construção e tanto da área offshore. Mas quem ainda não sabe, eu comecei a minha trajetória na área offshore. Então, por isso, o Quem Constrói Cast, juntando as duas bagagens, tanto a área da construção, tanto a área da offshore, que também faz parte da minha trajetória. Então, vamos lá para a gente conhecer esses dois convidados nossos. Vou apresentar eles para vocês. De um lado, mais de 30 anos de experiência na arquitetura. Do outro, os desafios de quem vive a rotina de segurança do trabalho embarcado, duas trajetórias, dois ambientes. Completamente diferente, mas muitas histórias. E muita alegria e também muita carreira e muita bagagem. Então, eu apresento vocês a Débora. Olá, tudo bem? E o Bernardi, o tal famoso peão offshore, gente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando, contando um pouquinho da trajetória, aprendendo também, né, com vocês. A gente aprende muito nesses bate-papos, né? Isso aí. E a gente a gente quer transmitir algumas experiências que a gente já teve. Isso aí. Sempre de toque. Então, queria primeiro começar com uma pergunta para os dois, né? Um pouquinho. Como foi vocês entrarem no mercado offshore? A Débora. Bem, eu me formei, tá? E vim passear em Macaé e fiquei. Quando eu fiquei, aí eu vi que o mercado aqui tinha que ser offshore, não tinha outro jeito. Então, eu comecei trabalhando numa empresa offshore com manutenção e caldeiraria. Não era na área de projeto, de arquitetura. Mas eu gosto dessa área, como eu fiz um pouco de mecânica, então fui deslanchando. Só que chegou uma hora que eu não queria trabalhar sem arquitetura. Eu precisava fazer o que eu gostava. Aí eu saí dessa empresa, abri uma empresa e fui trabalhar. E o meu cliente principal era a Petrobras. E enquanto isso, eu rodei algumas plataformas fixas, né? Porque os navios, eu e ele, não nos demos bem, não. Mas foi uma experiência ímpar, foi muito legal. Eu conheci praticamente todas as fixas, Namorado, Cherne, Enxova, acho que deve ter mais outras aí que eu não me lembro, mas as principais, que na época estavam bombando, né? Isso era 94, 95, por aí. E aí, eu de vez em quando subia na plataforma e ficava lá uns 3, 4 dias, suficiente, não precisava ficar mais. Mas você me contou também que você foi a primeira arquiteta a subir. Eu tive um probleminha de acomodação, né? Que naquela época não tinha muitas mulheres nas plataformas. Então, a gente teve que disponibilizar. Eu tirei um coplate do camarote dele, para dormir no camarote Que não dele. tinha a separação que tem hoje. Não tinha a separação que tem hoje, né? Mas deu tudo certo. Foi uma experiência ímpar. Hoje foi super importante, que depois, mesmo que eu não conseguisse subir, não queria. Chegou um ponto que eu não queria. Montei uma empresa, essa mesma empresa, ela tinha a fase de manutenção também. Eu, de terra, eu conseguia gerenciar eles lá em cima, fazendo as manutenções, fazendo as pinturas, e até mesmo os casarios, né? A reforma de casarios e tudo mais, eu conseguia gerenciar aqui. Mesmo sem WhatsApp, sem telefone, quer dizer, só telefone da plataforma. A gente não podia levar nada. Eu levava notebook, câmera, porque eu tinha autorização, porque eu precisava dessas informações para não ter que ficar toda hora subindo e descendo, né? Então, eu consegui gerenciar uma turminha boa em alguns serviços lá em cima. Um bom com encarregado também, né? A gente conseguir resolver a situação.
Aí meio que cansei um pouquinho Cansou dessa parte. de petróleo. Aí fui pro corporativo. Não saí muito, fui muito longe do offshore, Foi muito não. longe, não largou. Não larguei, não. Aí eu fui pro corporativo, que eu amo. Amo, amo, amo. Mas graças a Deus tivemos muitos avanços, né? Sim. Tanto em termos de NR e Sim. quanto a presença também das mulheres a bordo. Como Com hoje nós temos certeza. muito mais presença de mulheres a bordo. Tem. E a NR, ela também veio, NR37, para uma poder da- melhorar essa questão uma do das convívio. alterações que eu fiz foi justamente essa, no Catarí. Transformar alguns camarotes e alguns grupos, né, em camarote feminino. Muito bom. Entendeu? É porque Foi- antigamente não tinha o banheiro, porque a mulher precisa ir no banheiro mesmo É, estando lá fora. E pois é. o homem é mais fácil, os que tem, né? Eu já parei de embarcar, já deve ter uns 6 anos por aí. Então, eu peguei e tinha já a separação. E realmente o banheiro ainda não tem lá na área Não, mesmo. O banheiro é só Você o tem que banheiro descer. do Sim. camarote, né? no Só do caso. camarote Só do ou camarote. nas áreas dentro do Casario. do casario. Do casario, é. Mas Na fora área mesmo, não na tem. área não tem. Nem A gente tem. ainda sofre, você tem que sair correndo. Muitas das vezes você vai apertada, mas você ainda tem. Isso ainda é um ponto que a mulher demora para tirar. Então tem esse olhar assim para a gente olhar a melhoria nisso, mas melhorou muito em vista do que era antes. Porque com todo o desenvolvimento que tem muita mulher lá em cima que dá um banho, desculpa, Então, tem em razão. alguns peões. Entendeu? Vamos trabalhar em alguns homens, né? Eu comecei minha trajetória há mais de 20 anos. Eu sou macaense, nascido e criado. Falo que eu sou minhoca da terra. Minhoca da Não, terra. eu não sou minhoca da São os dois macaenses. E tenho muito orgulho disso. Hoje a página do Peão Offshore eu sou o único, até onde eu sei, né? Criador de conteúdo offshore, nascido e criado na cidade de Macaé. Então eu tenho que bater nessa tecla, Realmente. né? Porque temos outros criadores de conteúdo excelentes que Mas são não é nascido parceiros, daqui. mas não são nascidos e criados aqui na cidade de Macaé. E alguns até se consideram macaenses, mas eu nasci no São João Batista, lá no centro da cidade. Então assim, eu tenho essa nasci lá história. também. Tem essa história para contar. E aí eu tinha voltado de intercâmbio, fiz intercâmbio na Dinamarca, morei 1 ano lá. E quando eu voltei, meus pais falaram: meu filho, o dinheiro do seu estudo, faculdade, foi no seu intercâmbio, então agora você tem que se virar. E aí eu vendo as oportunidades, eu acabei fazendo uma entrevista numa empresa dinamarquesa, e na Maersk, e chegando lá, eu lembro até hoje, o Júlio César, o nome da pessoa que me entrevistou, e falou assim: A Maestra era minha cliente. qual é o curso que você tem? Eu falei assim: nenhum. Mas eu falo dinamarquês. A empresa dinamarquesa, ele falou assim: ganhou. muito bom, legal, mas aqui a gente usa inglês. Então vai estudar inglês. E eu não falava inglês, Não eu falava falava. dinamarquês e não falava inglês. Vai estudar inglês, faz um curso técnico e volta aqui. Aí eu fazer um curso técnico de segurança, estudei inglês, aí bati na porta dele. Aí eles tinham acabado de perder alguns contratos com a Petrobras, ele falou assim: eu não consigo te ajudar. Mas esse conselho que ele me deu abriram várias portas. Sim. E aí eu consegui depois um estágio na Weatherford, onde eu estagiei por 6 meses e fui efetivado. Aí fiquei 4 meses lá, fui trabalhar numa empresa de treinamento offshore, que hoje é a Relion, que inclusive nós somos parceiros, divulgando lá os treinamentos e tudo mais. Mas eu tive essa oportunidade de trabalhar lá com treinamento e eu treinava o pessoal que ia embarcar, ou que já embarcava. E eu ouvindo aquelas histórias ali offshore, mas eu não tinha a minha história. Então eu começava a facilitar, a ministrar o treinamento, contando a história dos outros. Aí eu comecei a sentir falta. Falei: pô, dou instrução sobre como escapar de helicóptero. Nunca entrei no helicóptero. Como combater incêndio numa Mas nunca plataforma. combati. Nunca pisei numa plataforma. Falei: não, eu preciso viver isso. E aí eu consegui uma oportunidade de trabalhar numa empresa de perfuração, num programa de trainee. E começou minha trajetória no offshore. E isso 20 anos atrás. E
graças a Deus eu segui por esse caminho. Lá atrás era muito engraçado. Hoje em dia já temos alguns macaenses aí que também trabalham embarcado. a maioria não trabalha. Mas antigamente era muito engraçado, que tinha gente de tudo quanto é canto do Brasil, Menos do macaense, mundo. Menos Macaé. E aí você fala assim, não, eu sou de Macaé. Tá, mas onde você nasceu? Eu falo, Macaé. Não, aonde você nasceu? Macaé. É verdade. Pô, vamos tirar uma foto? Eu não conheço ninguém que nasceu em Macaé e trabalha embarcado. Trabalha Então, embarcado, assim, é eu peguei verdade. essa fase. E aí a gente até brinca, às vezes a gente tá assim, pô, você é macaense, vamos reunir aqui. Não, tem fulano de tal. Aí Sempre reúne, chama. assim, aí tem 5 pessoas de Macaé, e que aí a gente tira foto. E eu acho muito legal o movimento que as mulheres também fazem hoje em dia. Quando você tem ali de 100, aí tem um POB de 10 mulheres a bordo. Sim. Para quem não sabe, né, o POB são as pessoas que a gente tem na plataforma. Então, de 100, você tem 10 mulheres a bordo, 10%, é muito pouco. É muito Mas é um motivo de muito orgulho. Nós temos 10 mulheres. É, Vamos porque tirar uma foto. antigamente Antigamente era era uma 1% ou olha, não. duas. Então, isso é muito Eu já legal. estive na plataforma que era eu e mais 2. Sim, antigamente tinha ainda isso. E hoje, vocês olham, para entrar no mercado de trabalho, na área offshore, vocês falam, precisa do inglês, precisa do técnico. O que vocês acham que é o melhor passo para quem está começando, para quem quer entrar? Porque a gente vê muito quando eu vou para fora e fala assim, você mora em Macaé, cidade do petróleo. Vou ir lá para Macaé para fazer isso. Muitas das vezes a gente vê realmente que a pessoa venha, só que não vem preparado e simplesmente faz a faculdade, saiu da faculdade, pegou e foi e consegue. Não é muito isso. Eu tenho, por exemplo, porque eu saí da faculdade, eu estava trabalhando, só que eu já trabalhava na área, mas eu entrei no mercado como técnica. Então, vocês acham esse ponto, esse olhar, sim, o técnico ou o inglês hoje? O técnico, com certeza. Eu também, eu concordo assim. Eu sou O um inglês grande, complementa. eu sou um grande incentivador do inglês. Mas assim, se você não tem um curso técnico, são poucas as funções que você consegue ter o primeiro passo ali. Então e sem querer de forma alguma diminuir qualquer profissão offshore, porque todas têm sua relevância, sua importância. Sim. Mas muitas vezes a porta de entrada é você entrar como na hotelaria, sim, ou você entrar como homem de área, ou um pintor industrial, ou um curso de montador de andaime, que é um curso mais rápido. Mas e aí? Aonde você quer chegar? Então, assim, o curso técnico é extremamente importante, mas o inglês também vai ser um grande diferencial, que hoje eu falo que o inglês não é nem um diferencial mais, antigamente era muito. É uma obrigação. Mas hoje o inglês, assim, é quase uma obrigação, porque você se limita muito. Se você não fala inglês, você fica à mercê só das empresas brasileiras. Se você fala inglês, você tem um leque muito maior de oportunidade com empresas estrangeiras. Não é só das empresas brasileiras. O que acontece também é que tem muito equipamento que ainda é importado. Tipo, muita gente que eu tenho visto por aí entrando na linha de ROV. ROV é equipamento importado. E o manual é em inglês. Então, você não consegue. Tem muita bomba, motores e outras coisas lá em cima, que antigamente só vinha em inglês. Vou até pedir licença aqui, peguei o celular, porque eu recebi uma mensagem hoje aqui no WhatsApp. Preciso de indicação de pessoas que tenham visto americano. B1, tracinho OCS, não sei exatamente o que é isso, para embarcar nos Estados Unidos em setembro, para empresa X, que eu não vou citar aqui, tem que ser ROV. Tem que ter um curso. Então, como que vai embarcar lá fora sem ter o inglês? Sem ter o inglês e o ROV. É o complemento, né? O complemento. Porque você ter o complemento, porque eu acho que hoje a gente vem muito, né? Na faculdade, não incentivar. Eu fui professora já de faculdade, então, e também tem a defasagem de você querer incentivar e você também ser meio que barrada, porque, tá fazendo demais. Então, ter realmente ensinando, mostrando que é importante você ter os dois. Porque muitas das vezes, na escola, eu tive muito isso, meio que eu falo que é uma lavagem cerebral. Você tem que fazer federal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e se você não passa, você é frustrado. Mas
Quantas pessoas deu muito certo na vida fazendo técnico e depois fez a faculdade? Fazendo técnico, fazendo inglês. Então, é meio que quebrar essa barreira. Sim, eu admiro muito quem passa, quem fez, quem foca nessa área, mas você tem sim outras oportunidades. Então, a gente está trazendo um ponto sobre isso, a sua experiência, a da Débora. Então, são experiências que não foram diretamente da faculdade para o mercado. Exatamente. Isso é muito importante, porque tem sim muitos jovens, às vezes, estão assistindo a gente, mãe, e falam, eu quero que meu filho faça faculdade, e ele não passou, e fica frustrado realmente. Mas não, você tem outra chance. E Macaé é um gigantesco de mercado e agora está super aquecido. Com base nesses pontos todos, que vocês viram já nesse mercado, fala, Tati, foi o mais difícil para mim do que eu encontrei no meu começo. O que vocês falam que foi um ponto muito difícil no começo de vocês na trajetória? Bem, meu começo foi difícil porque eu não conhecia quase ninguém em Macaé, entendeu? Então eu vim assim passear e arrumaram um emprego para mim e eu fiquei, entendeu? E então eu não conhecia ninguém, eu tinha 2 parentes aqui. Mas eles, assim, estavam envolvidos com o serviço deles, eles não estavam preocupados se iam me ajudar ou me apresentar. Eu falei assim, então, meu filho, vamos embora, vou enfiar a cara, que eu não vim aqui passear, não. Eu vim aqui trabalhar. E aí eu comecei, peguei no escritório do arquitetura, que estava bem legal e tal, estava bem no auge do Collor. Uhum. Eu estava assim com um serviço que eu não conseguia sair do escritório. De repente, eu colo puxo tapete. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei assim, vou para a área offshore. Não tinha outro jeito, né? Eu fui embora, fui para a área offshore e deixei um pouco a arquitetura de lado. Mas o conhecimento é tipo quem indique. Eu sempre que tem alguém do meu conhecimento, que me pede, muita gente me pede, tem um emprego, conhece fulano? Eu falei assim, eu posso ver para você procura fulano, eu indico, mas a responsabilidade é sua, não é minha, estou indicando. Então, eu acho que Macaé não tinha, hoje até que acho que tem o CIE, né? Sim, tem. Entendeu? Isso Tem ajuda muito quem está saindo da faculdade. Mas também, hoje, tem faculdade, coisas que não tinha antigamente, que tinha letras. Macaé, você tinha que sair de Macaé para poder fazer faculdade. Muitas vezes, ao invés de investir na faculdade, investir em ônibus para mandar para a cidade de Campos, aqui do lado. Mas assim, eu também tive muita dificuldade no início nessa questão. Até que eu, através de um pai, de um amigo, eu ali perturbando, enchendo o saco, eu consegui o estágio. Aí do estágio, eu dei sorte que a empresa teve que contratar, porque tinha muita mão de obra terceirizada. E isso aumentou o quadro do SESMIT, e aí a necessidade de ter um técnico de segurança, eu estava no lugar certo, na hora certa, fui contratado. E aí depois eu fui traçando, né, a minha trajetória. Graças a Deus, ao longo desses mais de 20 anos de carreira aí no offshore, eu pude, né, ajudar muitas pessoas, não só com informação, mas aqui também sendo o QI, né, o famoso quem indica. Muitas vezes baseado mais no caráter da pessoa do que na avaliação técnica, porque às vezes a pessoa fala assim, pô, Bernardo, eu sou piloto de ROV, beleza. Aí como é que eu vou indicar um cara como piloto de ROV? Eu não sei se ele pilota bem o ROV, se ele não pilota, mas sei que é um cara ponta firme, que é um cara que tem caráter, você, né, conhecendo a pessoa, então você chega e fala isso, tô te indicando essa pessoa aqui pelo caráter, pelo que eu conheço dele como pessoa. Como profissional, você faz a entrevista, avalia a parte técnica, e se fizer sentido. Então, fico muito feliz, assim, de hoje poder chamar de muitas pessoas que eu conheci ao longo dessa trajetória no offshore de amigos. Não são todos que eu chamo para minha casa, mas muitos eu me tornei amigo, porque a gente passa mais tempo com essas pessoas, né, offshore, confinado ali, do que com a própria família. Com a família você não fica 12 horas por dia na folga. Né? Então, assim, eu tive essa dificuldade no início. Acho que hoje em dia existem uns processos
não vou dizer mais fáceis, pelo contrário, porque tem muita gente concorrendo, mas a rede social hoje, ela ajuda muito na questão da informação. Por isso que eu tento usar também o Peão Offshore, claro, que é uma página ali que a gente se diverte, a gente brinca, mas a gente também compartilha conteúdo, a gente compartilha vagas, oportunidades, porque na minha época não tinha isso. Não. Então hoje a gente fala, tem uns colegas, e até toma a liberdade para citar aqui, o Leandro Verdun, que ele é marítimo e ele divulga ali os concursos para EFON. Eu falo, o que é EFON? Eu só fiquei sabendo de EFON através dele. E aí, se eu soubesse, talvez naquela minha época, lá de 20 e poucos anos, ou no auge, né, 20 e poucos anos, eu teria tentado. Mas eu não tinha esse conhecimento. Então hoje, o conhecimento ele está muito mais vasto. Mas ainda assim, existem pessoas que mandam mensagem ali e falam assim, como me arruma uma vaga offshore? Eu falo assim, que isso, cara? Nem te conheço. Mas tem. Nem sei qual é a sua formação. Nem sei o que você quer fazer da vida. Ah, não, mas qual o primeiro passo para começar a embarcar? O primeiro passo é dar um Google, né? Ou jogar no chat GPT, pelo amor de Deus. Fazer um LinkedIn. Traz uma dúvida mais específica que eu tento te ajudar, te orientar. Uma pergunta vaga, assim, que você não consegue nem, às vezes, ajudar a pessoa. Então, assim, até fica a mensagem para o pessoal que quer trabalhar embarcado, faz o dever de casa, dá uma pesquisada. É o mais né? importante ali. Exatamente. E eu tenho pessoas que eu não faço isso, mas eu conheço pessoas que trabalham ajudando pessoas a montar o LinkedIn. Sim. Então, assim... E é aquilo que... O ditado, quem não é visto não é lembrado, né? Que é um clichê, mas que é o fato. Então, é você realmente estar nas redes sociais. Ah, eu não gosto das redes sociais. Mas você tem que estar... Vai pra rua, faz... O currículo hoje, antigamente era de porta em porta. Hoje é você ter um LinkedIn bem feito, ter um currículo bem feito. E como é bem feito? Ah, eu vou encher, pegar lá e mandar botar pra mim. Mas tem que botar tudo que você faz. Não adianta você maquiar uma coisa que você não faz. Uma hora vai mostrar realmente que você não faz. Eu quero aproveitar até a oportunidade, Tati, para fazer um alerta aqui para as pessoas. Porque como a gente tem a rede social hoje em dia, né, para ajudar a trazer informação, tem gente que faz mau uso dela. Então a gente tem tido muitos relatos de golpes, que pega justamente aquela pessoa que está desesperada, em busca de uma oportunidade. A pessoa já está ali na pedra, que a gente fala, né, que a pessoa já está passando por uma dificuldade, e aí a pessoa fala assim, não, paga isso aqui, que a gente vai conseguir uma vaga para você. Você sabe que isso aconteceu comigo? Aí. Mas você caiu? Eu caí em termos. Me ligaram, tem uma empresa assim, que quer, não sei o quê. E eu sabia que tinha uma empresa assim, que eu queria ir. Entendeu? Eu sabia. Na realidade, eu tinha saído dela, mas eu queria voltar. Tá? Aí eu falei assim, vou tentar. Fui lá, fui a São José dos Campos. Nossa. Fui de carro, olhei, cheguei lá, olhei e falei assim, que isso? Isso. Qual a empresa? Não, a gente não pode falar, não precisa não, eu já sei qual é a empresa. Muito obrigada. Tchau, vamos embora pro Rio. Mas você chegou ainda... Eu cheguei aí, mas eles queriam que eu pagasse para eles, nada contra, tá? Para eles fazer meu currículo e pode ser que ele iria me colocar naquela empresa ou não. Mas hoje em dia o que tem acontecido são vagas fakes. Que eles falam que existe, que se você pagar determinado valor, eles te garantem. Eles não falam que vão tentar a vaga. Só que esse valor é assim, um valor absurdo, né? Então, assim, fica esse alerta, né, para as pessoas. Inclusive, eu tenho um parceiro que tem sido envolvido diretamente nesses golpes, porque as pessoas ainda usam o nome da empresa, que tem muita credibilidade no mercado, e fala assim, ó, faz o treinamento nessa empresa, e aí você vai estar... E pega a foto do funcionário, um instrutor dessa empresa, que é muito conhecido, coloca a foto dele, coloca no WhatsApp, cria com o nome dele, e assim, e é fake. Então a empresa tem que fazer o trabalho de comunicar, aí usa a página também do Peão Offshore para poder, como a gente é parceiro, divulgar para as pessoas, mas infelizmente ainda tem pessoas que caem. Aí é pai, mãe de família caindo numa situação que já está ali passando dificuldade e às vezes gasta um pouquinho daquela reserva ali que sobrou, acreditando que vai ser
uma coisa Uma coisa maravilhosa, boa, maravilhosa e isso não acontece. Então, eu acho que vale, né? A gente Vale, está aqui com certeza. conversando, mas Vale ficar a também... dica fica pesquisar, ligar para a empresa, ver o site da empresa que você pretende, o que está na Concorrendo. mídia, que está para ver se realmente aquilo está acontecendo. Macaé, apesar de ser uma, eu chamo de Macaé uma roça grande, porque daqui a pouco você encontra com alguém Você conhece que é todo amigo mundo. de fulano, que é amigo de Beltrano. Daqui a pouco eu vou dizer que eu conheço alguém da sua família. Eu de fora vou dizer que eu conheço alguém da sua família, entendeu? Raramente a gente não conhecer alguém. Então, raramente você não vai conhecer alguém daquela empresa. Se você procurar direitinho, tem o filho de fulano ou o fulano que Conhecido de trabalhou alguém. lá naquela empresa e que você pode pesquisar ali. Faz uma pesquisa, tipo assim... Básica. Básica, na padaria. Na padaria do bairro você vai conseguir descobrir quem... Porque o Macaé tem esse vínculo, vamos dizer assim, um vício, um costume. De você vai para a padaria sabe de tudo. Vídeo Zé Mengão. Viu? Macaense. Pega a dica, hein, gente? Tudo que tiver vindo de graça demais, tem que pagar alguma coisa, fácil demais, começa a pesquisar, vai lá, olha. E a internet tá aí. A gente tem tudo na mão hoje, mas esse tudo, até que ponto eu posso confiar? Igual que a gente vê muito, né? Muitos mentores, muita coisa no Instagram, mas será que aquilo ali realmente pesquisa, olha? É de fato. Eu falo que para você achar a pessoa que realmente trabalha com aquilo que você quer trabalhar, vê de fato se ela trabalha. Porque muitas das vezes a maioria nem trabalha. Aí fala, eu faço, mas será que faz? Então, a gente ter esse feeling mesmo, porque ali... Tudo que a gente vê naquela caixa ali do Instagram que eu falo, nem tudo realmente é verdade. Então, a gente saber pesquisar, saber ter o feeling, olhar. Tem dúvida? Pesquisa, pergunta da padaria. E pesquisando, Macaé é pequeno. Então, se você quer vir, quer trabalhar meu sonho é trabalhar embarcado. Começa a ter contato. Eu falo que network é tudo, né? É você ir em locais que a pessoa tá lá, fazer amizade, mas é se mostrar interessante, não só interesseiro. Porque muitas das vezes a pessoa vai lá só com interesse, mas o que você tem também para agregar? Então, é uma via de mão dupla. É a gente saber ser interessante e também trazer essa parte, o que eu posso agregar para o outro, o que aquilo ali eu posso estar ajudando. Não somente, conheci, aqui está o meu currículo, aqui, me chama. Não é assim, gente, que funciona. É um network de verdade. Você conversar, você se apresentar, você querer ajudar e realmente de verdade. E sim, funciona. Quantas vezes eu trabalhei em várias empresas aqui, tanto na parte de construção, tanto dentro da Petrobras, tanto no offshore, e tudo era network. Era um indica para outro indica não sei para quem. Tatiana faz isso. Mesmo depois que eu saí, eu atendo quem eu trabalhei. Então, é você sempre sair também com as portas abertas. Com certeza. E o network é tudo. E falando de network, como nasceu o Peão Offshore? Então, o Peão Offshore nasceu de uma... eu peguei uma situação que não estava boa para ninguém, que foi na época da pandemia, e acabou surgindo a gente tinha que ficar 7 dias no hotel antes de embarcar. E aí eu já estava ficando assim, meio totoque das ideias, porque não aguentava mais ver série Netflix, não sou muito fã de leitura de livros, mas já tinha lido alguns livros também, mas eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para passar meu tempo. E aí eu comecei a usar o meu perfil pessoal para interagir com os amigos, familiares. Enfim, eu falei, cara, preciso criar um perfil sobre isso, contar um pouquinho do que está acontecendo. E depois da pandemia, passou, acabou. Vou criar alguma coisa aqui temporária. Eu comecei a buscar um nome. E aí eu acho que eu fui muito assertivo no nome, né? Porque sempre foi um termo meio pejorativo. Você faz o quê? Eu sou peão offshore. E eu comecei a procurar que eu queria algo único. Eu não queria aqueles, sabe, o nome já existe, aí tem um 002 no final. Não sei o quê, 1, 2, 3. Eu queria algo, único. Um nome. Aí eu fiz uma lista no papel e aí comecei a pesquisar se já existia aquele nome. E aí quando eu coloquei lá Peão Offshore, eu falei, caraca, não existe.
Aí eu já criei uma conta no Instagram, porque eu imaginei que alguém poderia estar pensando naquilo no mesmo Sim, momento eu que já eu, vou e aí criar pra deixar registrado. E aí eu fiz segura o isso, nome. eu fiz isso, e aí depois eu fui postando, aí fui participando de lives com outros criadores de conteúdo offshore, que ajudaram muito nesse crescimento também. E as pessoas foram conhecendo e foram postando, marcando o arroba do Peão Offshore. E aí a gente hoje, eu costumo dizer assim, a gente construiu do zero e hoje nós somos uma marca. Eu comecei a fazer depois camisas, bonés, porque as pessoas pediam. Uhum. E agora a gente está aí, né, fazendo divulgação das empresas, parcerias, palestras também na minha área, que é a área de segurança do trabalho, então sobre fatores humanos, prevenção de acidente, organizando CIPATs, então tem sido bastante interessante. E eu tenho aqui agora o lançamento do Peão Offshore 2.0, que é o Bernard Araújo, que por trás do Peão Offshore existe, né, o Bernard, que é técnico, engenheiro de segurança, mais de 20 anos de experiência, para dar um pouquinho mais de seriedade, vamos dizer assim, porque o peão é um personagem que brinca, que dança, que faz, né, ali os memes, mas também a parte séria de unir a peãozada, falar sobre segurança, que eu vejo que é a minha missão. Importante. E aí a gente vem também a parceria do Peão Offshore com a 2SC, que é a Smart Solution, na parte de NR1, PPRA, PCMSO, treinamento. Então, a gente vai pegando nossa experiência e entendendo onde que a gente pode estar contribuindo também com a sociedade, vamos dizer assim. Claro que a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, mas que seja algo que traga valor também. Porque eu acho que tem muita gente aí fazendo de tudo um pouco, mas a gente nada. exatamente, mas a gente fazer com amor para estar contribuindo. Então hoje eu vejo assim essa rede de network que eu construí ao longo dos 20 anos. Qual é a dor que você tem na sua empresa? Eu tenho uma dor assim, assim, assado. Pô, eu acho que eu sei quem pode ajudar a resolver essa dor. Então a gente conectar as pessoas, virar tipo, mais ou menos um hub, né, de conexão aí das empresas. E uma tem a solução, a outra tem a dor, você está no meio do campo ali, intermediário, fazendo a ligação, e todo mundo no final fica feliz. Então, é extremamente importante aí o network. Eu fico muito feliz de a gente ser uma comunidade de mais de 120 mil pessoas aí nas redes sociais, conectando a peãozada, trazendo informação e trazendo também diversão. Porque a ideia é trazer um conteúdo mais sério, leve, que é a segurança, mas de maneira leve, descontraída. Então é sobre isso. Muito bacana. E você acha que ainda tem essa diferença que o pessoal confunde o Peão Offshore e o Bernard, que trabalha embarcado, a seriedade do serviço? Então, obrigado por essa pergunta, porque quando começou o Peão Offshore, eu sofria um pouquinho no início, bem no início, mas nunca deixei misturar com o trabalho. Mas eu sofria assim, o pessoal falava, olha lá o blogueirinho. Isso é. Aí eu lembro até hoje que eu ia sair de licença paternidade na empresa que eu trabalhava, eram 4 meses de licença paternidade. Gente, a empresa norueguesa é diferenciada. E aí, e naquela época, não sei quem mais antigo vai lembrar, né? Se você tivesse mais de 10 mil seguidores no Instagram, você fazia assim, arrasta pra cima, você tinha aquele recurso. Só que você tinha que ter mais de 10 mil seguidores. Aí eu saí de licença paternidade, falei, cara, eu vou participar de live direto, vou fazer live pelo Instagram. Vou ter meu arrasta pra cima. Não, eu vou ter que voltar. Quando eu voltar da licença, eu tenho que estar com mais de 10 mil seguidores. E vou ter o arrasta pra cima, e aí eu não vou ser mais, tipo, só o blogueirinho, vou ter 10 mil seguidores. E aí foi muito engraçado, porque eu coloquei como desafio, e quando eu voltei, eu tinha mais de 10 mil seguidores. Olha. E as pessoas começaram a ver um pouquinho diferente. Porque eu fazia lá, eu botava, tipo, peruca, fazendo a cremosa do peão, né? Aí eu fazia a pioa offshore, fazia vídeo para representar, para que as mulheres também se sentissem representadas, com muito respeito, né? Porque eu entendo que é uma causa extremamente importante, que você tem que ter muito tato, muito cuidado para você estar pisando, porque primeiro que eu não sou mulher,
né? Então, falando sobre diversidade também, que eu acho extremamente importante. Diversidade não é só sobre opção sexual, Não é tudo. é sobre também você ter a pessoa com diferença de idade. Inclusão. Enfim, exatamente. Então, eu sempre tive muito respeito sobre isso, sempre brincando, mas com muito respeito, com muito cuidado. E aí, quando eu voltei, né? Eu falei assim, agora vamos ver como é que vai ser, né? Porque agora a gente tem mais de 10 mil seguidores, as pessoas já estão Vão começando ser a blogueirinha compartilhar ainda. os conteúdos e como que vai ser Bacana. isso no dia a dia do trabalho. E graças a Deus, assim, eu digo até que o peão offshore me ajudou muito na minha profissão, que porque bacana. me aproximou da peãozada. Assim, Porque as pessoas chegavam comentando de algum vídeo e me aproximava. Quando vinha misturar alguma coisa, Aí você era já- uma coisa séria, eu falava assim, olha só, amigos, negócios à parte. Sim. Aqui, quem está falando agora é o Bernard Araújo, supervisor de segurança. Então, assim, eu fico muito feliz de ter construído algo do zero. E hoje, quem trabalha no ramo, se você trabalha offshore e não segue o peão offshore, você está errado. o Instagram dele vai estar aparecendo aí para vocês. Não, mas é muito legal, assim, de quando eu estou no aeroporto para embarcar e as pessoas reconhecem, ou tá passando em Macaé, legal. né, e a galera fala, pô, peão offshore. E então isso é muito legal, eu fico muito orgulhoso, fico muito lisonjeado de representar uma classe. E hoje eu uso uma frase que é muito emblemática, que na verdade não fui eu que criei essa frase, mas que tem tudo a ver, é que o macacão nunca definiu quem eu sou, mas ele me mostrou quem eu poderia representar. Nossa, forte, hein? Essa é forte, essa eu vou é até forte. falar pra câmera. Fala que pra essa câmera, essa é boa. Essa é O demais. macacão nunca definiu quem eu sou, mas ele me mostrou quem eu poderia representar. Ah, olha! Essa é boa. Então eu fico muito, muito feliz. É claro que você não consegue agradar, Todo né, gregos e troianos. Então, assim, não dá para agradar todo mundo. Mas eu tento lá falar sobre, agora cada vez mais, né, falar sobre fatores humanos, riscos psicossociais, falar sobre saúde mental. A gente tem passado um momento Bastante. pós-pandemia, onde a gente dá muito mais valor hoje ao terapeuta e ao psicólogo. Que antigamente a gente não dá. Eu sou terapeutizado e não abro mão. Não abro mão porque assim, mas comecei por conta de trabalhar embarcado, questões pessoais e hoje Uma mente buga. isso me ajuda muito, entendeu? Tinha um preconceito danado, achava que, pô, terapia é coisa de gente rica. Cara, não é. Não é necessidade. A gente precisa conhecer mais da gente e fazer essa avaliação, entendeu? Às vezes a gente trabalha num ambiente como o offshore, que é muito complicado, e não é só o offshore, né? Tem vários outros segmentos que também bem você tem complicado. muito estresse, muita cobrança e tudo mais. Mas é isso, conectar a peãozada me deixa muito feliz. Acaba sendo, não é terapia, mas é Mas é terapêutico. terapêutico. Exatamente. Muito bacana. Puxando o gancho do Bernard, peão offshore. Puxando o gancho para os nossos patrocinadores, que ele comentou também, a 2SC Smart Solutions, que a gente trabalha com a parte de PGR, PCMSO, NR1, toda a parte de laudo voltado para segurança do trabalho offshore e também em todas as áreas que agora é normativa, é lei. Então, se você precisa fazer algum desses laudos, a Smart Solutions está aí para vocês. E voltando, Dona Débora, fala pra gente qual foi a sua maior dificuldade na área de arquitetura, trabalhando no meio comercial, voltando para essa parte masculino, você teve muito preconceito, como é ser mulher transitando esses dois ambientes que você transitou? Bom, no início, quando você trabalha com peão de obra civil, eles já são bem considerados muito machistas, né? Então, você quando entra numa obra, o pessoal já se olha de outra maneira. Só que eu consegui, eu tive poucos problemas com o pessoal, com os funcionários. Tive alguns que eu consegui tirar de letra, mas eu fiquei mais tranquila, entendeu? Eu consegui dominar bem a situação. Eu parei com a área de construção em si,
por causa do estresse que eu tinha com eles. Tá? Porque a gente ajudava e eles abusavam. Então, eu não consegui ficar muito tempo na área de construção civil. Mas eu gosto muito, gosto de trabalhar. Estou nessa área hoje, eu estou mais na área de projeto, mais na área corporativa e na área de vigilância sanitária também tem um monte de projetos. Tem alguns. Alguns projetos de vigilância, de regularização imobiliária, tá? E outros pontos, tá? Ah, entendi. Que maravilha. Então, realmente, essa parte de ser mulher na construção, a gente tem esse olhar ainda. Eu fiz as duas migrações também, como a Débora, né? E a gente tem isso ainda. Será que a área offshore é para mulher? Ah, é um serviço pesado. Então, a gente também, como mulher, a gente tem que se dispor. Será que é isso que eu quero? Porque no momento que você se dispõe a estar ali, você tem que ter certeza do que você quer. E se também, eu não quero mais, porque eu cheguei a um tempo que eu não queria mais embarcar. E eu falei assim, não tá dando mais para mim, eu tenho filho, eu quero ficar mais tempo em casa. Isso, né? Porque senão acaba conflitando. A gente, quando a área offshore, normalmente a gente fala offshore, eu vou trabalhar embarcado. Não é trabalhar offshore em empresa na base. A situação é bem diferente. Bem diferente. Então, para a mulher que tem a preocupação de ter família, de educar, de gerar, isso também foi um ponto que eu deixei a área offshore nas plataformas, que eu engravidei e não quis mais subir. Do segundo filho. Do segundo filho, eu já tinha um. E também tem umas que eu tenho amiga, né, que eu admiro muito. Os dois trabalham embarcado, tanto ela, tanto o esposo. E eu conheci ela no meu primeiro embarque, onde eu conheci o meu marido. Então, eu falo que eu admiro muito ela, porque ela tá até hoje, tá embarcando, entrando em outros negócios. Eu acho que isso também depende muito de você. Sim, eu acho que tem as duas vertentes. Ou você gosta, ou você vai mudar o seu percurso durante o decorrer, que você vai ver, não, eu quero ir para outro lado. E tá tudo bem também. Não, a minha irmã não sabe ficar se não tiver embarcada. Não é? Você acaba acostumando. Eu falo, meu marido hoje, ele não sabe se botar ele na pizza. Ficou agora 6 meses na base, ela estava irritada até conseguir essa semana embarcar. Aí ela está feliz da vida. Até deixar aqui, né, um grande abraço para todas as pioas offshore aí, que são verdadeiras guerreiras, né? Eu tenho uma admiração muito grande, porque é um ambiente extremamente machista. Sim. Onde a gente estava falando aqui, né? A gente comemora quando tem 10% da tripulação. Olha só. E com mulheres. Técnica de segurança. Imagino o desafio, né? Então, assim, o meu grande respeito aí pelas mulheres, mas quero também deixar registrado aqui, porque ontem foi o Dia dos Pais, então deixar registrado aqui também um salve aí, um parabéns para os papais que estão aí na luta, estão embarcados, principalmente aqueles que ficaram embarcados, né, no dia de ontem. Sim. E estão lá para poder trazer o sustento para casa. Então, eu tive a oportunidade de estar com meus filhos ontem, mas quantos dias dos pais, ou aniversários, natais, ano novo, que eu já perdi e não pude estar com eles. Então, isso vai para toda a comunidade offshore, né? Você, é muito bom trabalhar embarcado, o salário é muito bom. As pessoas costumam falar muito isso. Depende da função. Depende da função. Eu, graças a Deus, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu comecei a trabalhar embarcado, logo me tornei supervisor de segurança, mas aí me ajudou muito a questão do inglês. Sem o inglês eu não teria. E aí eu trabalhei... Você não teria o nível que você entrou. Porque eu lembro que quando, uma das primeiras vezes, como a gente tem pouco manejo lá dentro, eu não trabalhava com a área de produção, minha outra área. Então, de vez em quando eu estava na cozinha, eu estava na lavanderia, ali vamos ir na parte atrás dos bastidores. E ali, menina, eu vi tanta gente necessitada, precisando e ganhando tão pouco.
Infelizmente, essa é uma realidade até os dias atuais. Uma outra departamento que eu tenho muito carinho e respeito é o pessoal da hotelaria, Assim. que são muito subvalorizados. Eles são, assim... sem a hotelaria a gente não vive a bordo. Não vive a bordo, entendeu? isso é verdade. E eu fico muito triste quando eu ouço relatos deles, né? Porque é uma tripulação que, pô, tá fazendo o seu melhor. Sempre com um sorriso, na grande maioria, assim. maioria, Eu sim, arrisco, tá eu vou generalizar pro lado positivo aqui, né? Sim. A maioria ali com um sorriso, sempre prestativos, atenciosos. E tem gente que tem coragem de passar, às vezes não dá um bom dia. E você vai ver porque o cara se acha, porque trabalha na perfuração, na produção, na manutenção. E tipo assim, cara, isso não quer dizer nada. Mas na hora entendeu? do sufoco, todo mundo é igual. Exatamente. igual, Na hora todo que mundo pega igual. fogo lá... Não tem essa. na hora Quem da vai emergência, primeiro? Lá no ponto de exatamente. encontro, todo mundo é igual. Exatamente. A emergência não escolhe. Exatamente. Então, assim, muito cuidado com isso também, né? Com esses pré-julgamentos. Ah, porque trabalha embarcado, é rico, tem condição. Eu vejo uma grande oportunidade. Não, eu vejo uma grande oportunidade. Quem sabe até aí, ó, 2SC ou até o Peão Offshore lançar aí um curso de educação financeira. Verdade. Não, tô falando sério. O que eu conheço de gente que trabalha embarcado, mesmo tempo que eu, e não tem uma casa própria, Tem bastante, é verdade. mas ele tem um puta carrão, desculpa, É. mas ele tem um carrão na garagem. Isso foi uma Mas coisa mora de que- aluguel. Mas tem o carro. Tem 3 ex-mulheres, Isso 5 que- PJ, pensão judicial. Então, assim, e aí não sobra nada. No final, sobra. ele ganha Eu também menos, às vezes o cara é gerente, mas ganha menos do que a pessoa que é chão de fábrica ali, que é o peão ali que Por conta tá... de desconto. Porque o cara, às vezes o peão, né, ele tem uma boa educação financeira e no final ele tem a casa dele própria, ele tem o carrinho dele, tudo pago em dia, com seguro, e não falta nada. Isso Então, foi uma coisa que isso eu diz tomei muito. um susto. Todo mundo de carro zero, carro novo na rua. Eu falei assim, gente, esse cara mora bem, que legal. Porque primeiro eu vou morar bem, Para comer depois. bem, viver bem, para depois comprar um carro. O carro não é. Mas o que que, Mas mas o por carro que é que, mas por que que status. acontece isso? Mas por que acontece isso? Eu acho que isso acontece Aí muito eu vou para por conta da questão até psicológica. Psicológica, A pessoa sim. quer compensar o tempo que ela fica fora. Comprando alguma coisa. Eu vou ser bem sincero. Graças a Deus eu sempre tive eu compro a casa. Mas a mentalidade do brasileiro não mas é aí investir ele em quer casa. ostentar. Ele quer Entendeu? mostrar pros outros. Tipo assim, eu fico fora, mas eu tenho um carro foda. Então eu sou Não. foda. Sim. Porque o carro diz muito sobre quem eu sou. Mas ele mora de aluguel. E nada contra a pessoa que opta, Mora de né, por morar de aluguel. Lá Nada contra. na Zona Norte. Na área norte, vamos pensar assim. E assim, o que eu vejo muito, que durante muitos anos eu fiz também com meus filhos uma coisa, que foi tentar compensar a minha ausência como pai. Sim. E aí era o quê? Dar presente. Aí eu chegava em casa, depois de um tempo, eu comecei a perceber. Os meus filhos, eles não sentiam falta de mim. Sentia falta do seu presente. Eles sentiam, ué, pai, você chegou do embarque e não trouxe presente? Aham. Aí começou a condicionar a minha chegada do embarque a um presente. Sim. E aí eu vi que eu estava errando, vou tentar melhorar aqui. Então eu não acho que a pessoa muitas das vezes faz isso consciente. Mas ele está num meio ambiente ali machista, onde eles querem Você medir ter um o carro tamanho da masculinidade Com o carro que com você o carro que tem, com a viagem que ele fez na última folga. Assim. Então, no final das contas, toma um pé na bunda da empresa, porque nós somos Exato, uma ali, mão na né? frente, Eles são outra atrás. CNPJ, nós somos CPF. Se acontecer alguma coisa com a gente, amanhã tem outro no lugar. A verdade é essa. Sim. Vamos ser bem sinceros aqui e A honestos. fila tá grande ainda. E exatamente. Aí o que acontece? Não tem uma reserva de segurança. A maioria não tem. E aí se vê perdido, é isso que ele faz? Aquele carrão que ele se julga foda porque ele tem aquele carrão, Vai lá e vende. ele tem que vender. Ou eu já ouvi, tá? Eu já ouvi. Isso não foi ninguém que me contou. O cara tem um carro sinistro. Só que ele não tira da garagem porque ele não tem dinheiro para pagar o seguro.
Mas pior que é verdade. Já. Não, tô esperando entrar uma dobra, preciso Não, dobrar seguro- para poder Pra fazer o poder seguro. pagar o seguro, é. O seguro e IPVA. Eu falo assim, mas e seu... Aí o outro, o seu carro bebe muito? Eu falo assim, ué, cara, você acha que o cara tá preocupado se o carro bebe muito? O cara comprou um carro de 300 mil reais, tá preocupado se o carro bebe? Não era pra estar Não é preocupado pra com ficar isso, né? preocupado, com certeza. Então, assim, isso é extremamente importante, né? Das pessoas, no geral, ter essa consciência Sim. financeira também. Eu acredito porque o nosso país em si, ele não foi treinado, a gente não é treinado desde pequeno a Não. ter educação financeira. Eu tiro hoje, meu filho, ele estuda na escola, ele tem educação financeira, mas hoje, em 2026, a gente está vendo isso ser implantado na escola. Então, na minha época, eu nem sabia o que era educação Não, não financeira. sabia. Você queria mais gastar, e você falou isso, esse ponto é muito importante, porque eu fazia isso. Muitas vezes, porque meu filho, eu embarquei, ele tinha 3 aninhos, até 3 anos. Então, eu tive ele, depois de 4 meses, eu voltei a embarcar. Então, o que eu faria para suprir? Trazer coisa. Então, quando eu estava em terra, eu tinha que comprar, eu tinha que dar, porque era a maneira que eu queria me fazer presente. Mas aí que está o erro nosso. Não é com bem material que a gente vai se fazer presente, mas na nossa Com mente, atenção. a gente acha que está fazendo o bem. Mas aí eles ligam realmente. Nossa, foi o que você falou, cadê o presente? Ah, você não trouxe nada? E isso acontece, eu vejo com meu marido, né? Que realmente a parte do carro é muito importante para os homens. Essa parte, eu tenho que estar o carro tal, porque vai mostrar, eu fiquei tantos dias embarcado, mas eu consegui. Eu tenho. Então, é a gente olhar realmente, será que isso é realmente o que eu quero? Na maioria das vezes, não. Na maioria é para mostrar um falso status. Então, é a gente ter essa consciência e tá trazendo isso para os jovens que tá indo agora, começando na área offshore, que eu vejo quem vem falar comigo às vezes, se surpreende, nossa, você trabalhou embarcado, nossa, meu sonho. Tem aquela fascinação, gente, tem a faca de 2 por 1. Você pode ganhar bem, mas também você trabalha pra caramba. Exatamente. Eu não ficava falando, nossa, mas você fica 12 horas descansando. Gente, é mentira, você não fica 12 horas descansando. Você tem que comer, você tem que arrumar as coisas pra voltar pra área daqui a pouco. E a dobradinha? Você sempre Quando tem que tem fazer. a dobradinha. E a dobradinha não é a comida, a dobradinha. Não. A dobradinha é quando você faz a mudança de turno. A que aí mudança de você turno. descansa 6, trabalha 6, e aí daqui a pouco você tá trabalhando de 6 da noite ou 7 da noite Ou até 7 da noite. 6, né, trabalhando de Até madrugada. de madrugada. Aí você fica 2, 3 dias pro seu relógio biológico se adaptar. Quando você desembarca, mais 2, 3 Mais dias. 2, 3 dias para se adaptar. adaptar novamente. E isso envelhecendo, parece que você tá envelhecendo Sim, 5 anos 5 em 6 anos. meses, né? E isso acontece muito porque você acaba se perdendo. Quantas vezes eu tive vezes que eu trabalhei tanto, eu simplesmente saí da área, tirei o macacão e fui pegar a aeronave. Eu saía de uma aeronave, descia 2, 3 dias e ia para outra. Então você fala, mas você ganhou dinheiro? Sim, mas eu não tinha vida. Tem tempo nem de gastar. Não tem tempo nem de gastar. Então a gente tem que olhar até onde vai, e tudo muito em volta sobre o dinheiro. Até onde vai. Então, a gente está chegando já na reta final. Eu queria fazer uma pergunta para vocês deixarem, na verdade, um recado que vocês querem deixar para os jovens de hoje em dia, para aquele que está trabalhando, que quer mudar de carreira, que quer ver essa carreira tanto offshore, quer para essa área mulher, que é arquitetura. O que vocês vão trazer eu quero deixar um recado que vai ajudar essa geração e quem também está nessa área? Bom, o que eu tenho para transmitir é o seguinte: se isso é seu sonho, se você quer muito trabalhar com área offshore ou com área civil, com obra, com projeto, vai que você tem que descobrir isso na pele, o que você tem que... Não vai pela cabeça dos outros, não. Você vai e tira a prova dos 9 e experimenta. Se é bom para você, você segue, que você vai ficar bem. E se não é bom, você para e passa para outra linha de emprego ou para outra área. Porque se você não experimentar, mais na frente você vai se arrepender. Poxa, eu podia ter feito aquilo que eu gostava tanto. E, no entanto, não fiz porque me acomodei e não me empenhei na situação. Mas se empenha que você pode conseguir tudo que você quer. Basta você querer e fazer de coração e com vontade.
com muita vontade. Olha! Muito bem. O que eu deixaria aqui de recado para nova geração é invista em você, mas invista certo, porque tempo também é dinheiro. Vejo muita gente hoje fazendo, vou fazer CBSP e ter Hewitt. Aí agora eu vou procurar uma vaga de emprego. Não é assim que funciona, tá? Saiba o que você quer e acredita. Mas entenda também quais são os passos necessários para chegar onde você quer. Porque tem muita gente achando que vai começar por cima. Então seja humilde, coloque a sandalinha da humildade, comece de baixo, ouça os mais experientes e acredite em você. Acredite no seu potencial, que o mercado está aí, está bombando novamente, graças a Deus. E se você estiver preparado, se você tiver os treinamentos corretos, você estiver no lugar certo, na hora certa, tenho certeza que essa oportunidade vai ser sua e você vai decolar, vai voar. Nossa, gente, eles estão demais, arrasando. Eu queria agradecer ao convite de vocês terem aceitado estar aqui falando um pouquinho da história de vocês, deixando esse recadinho que eu falo que o podcast ele vai ficar aí, o episódio vai ficar para gerações que vão assistir. Então, a gente está sempre deixando sim essa palavra. Muito obrigada, Débora, obrigada, Bernardo Peão Offshore. Muito obrigada. O convite foi excelente. Pena que o podcast é pequenininho. Porque senão a gente vai fazer um filme. Exatamente. Não, eu quero agradecer mais uma vez e coloco a página do Peão Offshore à disposição também, não só daquelas pessoas que trabalham embarcado, mas que desejam trabalhar embarcado, que querem saber um pouco mais como funciona. Então, me coloco à disposição aí para estar participando outras vezes, porque quando o papo é bom, passa muito rápido, Passa né? muito rápido. E a gente tem muita história, para contar, vai ter coisa que a gente... só da historinha. Daqui a pouco a gente vai falar assim, putz, esqueci de falar isso, mas fica aquele gostinho de quero mais. Assim que é bom. Para quem ficou até agora assistindo, para mandar para outras pessoas também, né, indicar o podcast que está começando, que tenho certeza que já... Vai ser um sucesso. Muito obrigada. E esse faz mais um episódio do Quem Constrói Cast. Porque quem constrói negócio, constrói oportunidades. E você está construindo o quê? Siga a gente nas redes sociais e aguarde o próximo episódio. Uhul!